Oi, pessoal, estou de volta para a gente dar continuidade à nossa aula de biologia, nossa segunda aula de biologia do bimestre. E nós vamos ver hoje o filo Annelida. O filo Annelida, né, também conhecida como esses animais, né, desse filo também são conhecidos como anelídeos. Eles têm esse nome porque eles possuem um corpo formado por anéis, né? Do latim, o termo anelus significa anel. Esses animais eles apresentam corpo cilíndrico, mole e metamerizado. O que é um corpo metamerizado? É um corpo segmentado, formado por vários segmentos, tá certo? Que eu vou chamar esses segmentos de anéis, né? Popularmente aqui do latim, já que o nome dele refere-se a esse termo, anelos. Esses anéis, na realidade, são metâmeros, né? Como a gente viu, tem um corpo metamerizado, segmentado, dividido em várias partes. E essas partezinhas eu vou chamar de metâmeros, tá certo? Aqui, ó. Metâmeros ou anéis. Dividido externa e internamente. Tanto na parte externa nós conseguimos visualizar esses anéis, como também internamente. Esses anéis, eles geram uma homologia seriada dos animais, isto é, repetição de órgãos ao longo de vários segmentos. Então, cada segmento que eu vejo aqui, ó, nessa imagem, por exemplo, desse anelídeo, cada tracinho desse, né, que eu vou chamar de metâmero, eu vou ter aí um órgão reprodutor, um órgão excretor, certo? Que vai se repetir ao longo do corpo desse animal. A gente vai ver já já. Entre os representantes mais conhecidos estão a minhoca, encontrada na terra úmida, e a sanguessuga, que é um ectoparasita, hematófago. Então, esses dois representantes são os mais conhecidos, né? Os primeiros são as minhocas, que vocês já devem ter ouvido falar com certeza. E o segundo são as sanguessugas, que são indivíduos que necessitam parasitar, né? Elas precisam de outros indivíduos para sobreviver, e elas ficam sugando, né, o sangue desses indivíduos. Por isso que nós chamamos de ectoparasita, porque ela não fica dentro do corpo, mas sim fora, ecto de fora, certo? Fora do corpo do hospedeiro. E hematófago, porque ela se alimenta de sangue. Então, esses dois representantes fazem parte do filo Annelida. Grande parte dos anelídeos apresenta vida livre, sendo encontrados em ambientes terrestres úmidos, dulcícolas ou marinhos. Então, eu posso ter anelídeos em locais úmidos, né, terrestres, ou em ambientes aquáticos, tanto de água doce, como de água salgada. A maior riqueza de espécies habita os ambientes marinhos, como é o caso dos poliquetas. Então, a maioria deles habita o ambiente marinho. Esse aqui, por exemplo, é um exemplo de anelídeo marinho, chamado de verme de fogo, Euritae complanata. E esses poliquetas, que são a maioria dos anelídeos que se encontram no mar, eles são encontrados desde a linha das marés, né, a parte ali da praia, que nós chamamos, até profundidades muito elevadas, até 5.000 metros de profundidade. Quanto às características gerais dos anelídeos, nós vamos ter aqui as características gerais deles. Eles são celomados, triblásticos e protostômios, assim como nós vimos ali que são os moluscos, né? Os moluscos também são celomados, triblásticos e protostômios. E apresentam um corpo dividido em metâmeros, como eu já falei, né? Que são os segmentos, também chamados de anéis. Em cada segmento que reveste o corpo deles, há cerdas, que são filamentos quitinosos que atuam como âncora contra o substrato, para que eles consigam se fixar, né, como se fossem pelinhos, né, que na realidade são cerdas, são mais resistentes, formados por quitina, que vai ajudar eles na ancoragem, possibilitando a projeção do corpo para a frente dos segmentos anteriores, a ancoragem, os quais eles se alongam, e o arrasto dos segmentos posteriores que se encurtam, fazendo com que eles façam um movimento mais ou menos assim, fazendo com que as cerdas ajudem esses animais a se fixarem aqui na frente e puxarem a parte de trás do corpo para frente. É assim que eles conseguem se locomover, graças a essas cerdas que tem no corpo. Quanto à sistemática dos anelídeos, eles têm aí os critérios utilizados para a classificação deles, são a presença de quantidade de cerdas, né? Portanto, de acordo com as cerdas que existem nesses animais,
esses filamentos quitinosos, né, que a gente acabou de ver. Esses animais são distribuídos em 3 classes: poliqueta, oligoqueta e hirudínea, tá? Também conhecida como aqueta. A primeira classe é a classe poliqueta, nós vamos ver ela agora. Os poliquetas, eles apresentam muitas cerdas, tá? Poli vem de muitos, né? E queta vem de cerdas. Significa aí, né, essas palavrinhas do grego. Polis, muitas, e queta, cerdas. Eles apresentam muitas cerdas, são predominantemente marinhos, então alguns podem viver em galerias que escavam nas areias próximas à superfície de regiões muito profundas, no interior de tubos calcários que eles mesmos constroem. Eles apresentam uma coisa chamada parapódios, certo? Que são estruturas semelhantes a pés, como vocês podem ver aqui na imagem. Expansões laterais constituídas por inúmeras cerdas. Então, o parapódio é essa estrutura aqui, ó, como se fosse um pezinho. E no parapódio a gente vai ter várias cerdas que vão ajudar na locomoção desses animais. Essas cerdas também vão servir de órgão respiratório, semelhante a uma brânquia em cada anel do corpo, tá? Então, esses pezinhos aqui, né, que eu vou chamar de parapódios, eles têm muitas cerdas e também vão servir como órgão respiratório desse animal, né? Então, aqui, cada um dos segmentos, aqui a gente vai ver o animal dividido em vários segmentos. Deixa eu aumentar a imagem, para ver se vocês conseguem visualizar melhor. Dá para ver aqui que são vários segmentos, como se fossem tracinhos, ó. E em cada um deles eu tenho um par de parapódios que servem também como aparelho respiratório para esses animais, tá? São parecidos com brânquias. Os mais conhecidos representantes dos poliquetas são as espécies Eunice viridis, certo? Também conhecido como palolo, e a Nereis virens, a minhoca do mar, que é essa aqui que nós estamos vendo na figura. A cabeça desses animais é diferenciada do corpo pela presença de tentáculos e olhos primitivos. Olha só os olhinhos aqui e os tentáculos. Além disso, tem mandíbulas quitinosas para manipulação dos alimentos e defesa, que é a mandíbula dele, olha só, mostrando aqui o detalhe. Quanto à reprodução, os poliquetos eles são dioicos, significa o quê? Que tem sexos separados, né? Um indivíduo é um macho e o outro indivíduo é a fêmea. Agora nós vamos para a segunda classe, a classe oligoqueta, que é uma das mais interessantes de todas, né? E eu espero que a partir daqui a gente possa perder um pouquinho mais esse preconceito com as pobres das minhocas, né? Que fazem parte dessa classe maravilhosa, interessante. Elas apresentam, né? Esses animais da classe oligoqueta apresentam poucas cerdas em cada segmento e apresentam também corpo liso, né? Por isso que a gente tem uma certa gastura quando a gente vê esses animais. O anterior, né? Esse aqui, ó, da classe poliqueta, a gente vai ver que ele não causa tanta gastura, pelo menos não em mim, porque ele não é liso, mas as minhocas, elas são lisas, né? Que fazem parte da classe oligoqueta, fazendo com que as pessoas, de certa forma, tenham um certo repúdio, né, por esses animais. Mas isso é preconceito mesmo, né? Porque elas lembram também os vermes, né? Lembram dos vermes que a gente viu, os nematórios. Acabou lembrando esses vermes e faz com que a gente tenha um pouco de repulsa. Mas esses animais não têm nada a ver com os vermes. Eles não são parasitas. Vamos estudar aqui um pouquinho eles. Então, apresentam poucas cerdas, tá? O nome aqui, ó, oligos vem de pouco e queta de cerdas, então tem poucas cerdas. Tem um corpo liso, justamente por ter pouca cerda, é cilíndrico, afilado nas duas extremidades. A maioria desses anelídeos habita solos úmidos ou ambientes ducícolas, existindo poucas espécies marinhas. A maioria delas são terrestres, algumas de água doce. São animais monóicos. Aqui nós temos um diferencial. Enquanto os poliquetas são dioicos, os oligoquetas são monóicos. Então, as minhocas, elas possuem tanto o aparelho reprodutor masculino como feminino em um mesmo indivíduo. Isso não significa que elas não façam reprodução cruzada, fecundação cruzada. Elas fazem sim. Porém, essa minhoquinha aqui, ó, eu tenho essa minhoca, ela tem os dois aparelhos reprodutores, ela vai se encontrar com uma segunda minhoca, e aí ela vai liberar o seu espermatozoide para o aparelho reprodutor feminino da segunda minhoca,
e ela vai liberar o óvulo para o aparelho reprodutor masculino da segunda minhoca. Ela faz um cruzamento ali também, né? É uma fecundação cruzada. Só que ela tem os dois aparelhos reprodutores. Deu para entender? A gente já tinha visto isso lá na parte de reprodução. Eu espero que vocês tenham lembrado. Então, são animais monóicos, também conhecidos como hermafroditas, sendo popularmente conhecidos como minhocas, né? Quando atingem a fase reprodutiva, apresentam uma dilatação glandular clara e espessa localizada próxima à boca, denominada de clitelo. Então, é aqui no clitelo que vai acontecer aí o cruzamento, né? Elas vão se ligar através dessa região aqui. Tá dando para ver que ela é um pouco mais clara e espessa? Deixa eu aumentar a imagem para vocês verem aqui, olha só. Aqui tem o corpo da minhoca, aqui é a continuação dele, aqui, ó, no centro tem essa estrutura que nós vamos chamar de clitelo. É por aí que ela vai se reproduzir. Então, a função é secretar material para a formação de um casulo, o qual constitui o local para a fecundação e, consequentemente, a formação de ovos que vão se desenvolver aqui no clitelo da minhoca, tá certo? Nós vamos agora para a terceira classe. A terceira classe dos anelídeos, lembra que são animais que possuem anéis, né? Olha só. Aqui eu tô vendo os anéisinhos também. É uma classe que também não é muito quista, né, pelas pessoas, justamente por essa característica de alguns serem parasitas. Mas são bem interessantes também. Vamos ler aqui e estudar um pouquinho a respeito deles. Então, os aquetas, também conhecidos como irudíneos, certo? A de negação, que não tem cerdas. Esse grupo ele não tem cerdas alguma, né? Diferente da minhoca, que tem pouca, e dos poliquetas, que tem muitas. Eles caracterizam-se pela ausência de cerdas no revestimento do corpo. A palavra irudínea vem do latim irudo, que significa sanguessuga, tá? Por isso que eles têm esse outro nome, porque é o principal representante aqui, né? Nós conhecemos como sanguessugas. Eles apresentam ventosas localizadas nas duas extremidades, que auxiliam na locomoção e fixação na pele do animal que eles vão parasitar para poder sugar o sangue, né? Ou nas plantas de brejos e pântanos em que sobrevivem. Nem todos os irudíneos são parasitas, tá certo? Nem todos são ectoparasitas. Há algumas espécies que são de vida livre, elas são predadoras de outros animais, como é o caso das planárias, tá bom? Então, eu vou ter irudíneos que são sanguessugas, que são ectoparasitas, e eu vou ter irudíneos que não são ectoparasitas, que têm vida livre, são predadores de outros animais, que eu vou chamar de planárias. Utilizando os músculos da faringe, os irudíneos fixam e perfuram a pele do hospedeiro, conseguindo assim sugar o sangue pelas ventosas, né? Daqui a ventosa, ó, da sanguessuga. Ela usa tanto para se alimentar essa ventosa, porque ela vai, né, grudar no seu hospedeiro e sugar o seu sangue, como ela também usa para se locomover. Quando ela cola aqui, né, a sua ventosa e puxa, projeta o corpo para frente. Depois solta, cola a ventosa mais na frente e projeta o corpo para frente. Ela fica fazendo isso. Para poder se locomover também, ela vai utilizar essa ventosa. Pelo fato da saliva da sanguessuga conter irudina, é uma substância anestésica, o animal parasitado não sente dor. É por isso que existem alguns tratamentos, né, que alguns médicos utilizam com sanguessugas. Por exemplo, em determinadas regiões da área do corpo sofreu uma pancada, o sangue fica coagulado ali. E alguns médicos eles utilizam sanguessuga para retirar o sangue daquela região localizada, para amenizar a questão do edema. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, que eles chamam isso, esse processo de sangria. Então, mas nesse caso, quando é um médico que utiliza, ele coloca apenas naquela região onde tem um acúmulo de sangue na área que levou a pancada, tá certo? Depois eles retiram a sanguessuga, depois que elas já têm absorvido aquele sangue. Então, além disso, a irudina atua como anticoagulante, evitando a formação de coágulos durante a retirada do sangue. Por esse motivo, as sanguessugas foram utilizadas desde os tempos remotos, olha aqui falando sobre a medicina, pelas civilizações egípcias, gregas e romanas, para retirar o sangue que se acumulava nos hematomas, certo? Que eles vão chamar aí o método de sangrias. As principais representantes das sanguessugas são a Irudo medicinalis, que é aquela mais utilizada na medicina, né? E aqui ela. E também no Brasil nós temos
semiscolex juvenilis. Aqui nós temos conexões, né? Um quadrinho falando um pouquinho sobre uma espécie de anelídeo específica aqui, né? Que é o minhocossu. Deixa eu colocar assim para vocês verem o tamanho dessa minhoca, como é grande. Minhocossu, que é o Rhinodrilus alatus, é um anelídeo gigante encontrado apenas na região do Cerrado, no estado de Minas Gerais, que pode chegar a mais de 60 centímetros de comprimento. Olha aí o tamanho dele. Muito utilizado como isca para pesca amadora, há mais de 70 anos vem sendo extraído do solo para ser comercializado. Esses indivíduos atualmente eles estão ameaçados de extinção e fazem parte da classe Oligochaeta, aquela classe das minhocas. Agora vamos aqui para as funções vitais dos anelídeos. Olha só que interessante. Eles apresentam um tecido epidérmico fino e permeável, por isso que eles precisam estar sempre em ambientes úmidos ou alagados, né? Como minhocas e sanguessugas. Esse tecido apresenta algumas glândulas mucosas, cuja função é manter a pele do animal úmida para que os gases respiratórios possam ser trocados, porque a respiração desse animal acontece através da pele. É o que nós chamamos de respiração cutânea. Por isso, de modo geral, esses animais são encontrados em lugares úmidos e sombrios, pois a exposição ao sol pode desidratá-los e fazê-los morrer. Nos poliquetas, que é a classe das minhocas, alguns parapódios podem modificar-se, tornando-se vascularizados e participando de uma efetiva das trocas gasosas do animal. Quanto ao sistema digestório, como é? Ele é completo, né? Iniciando na boca, seguindo por uma faringe musculosa, esôfago até chegar no intestino e finalizar no ânus. Nos oligoquetas e aquetas, após o esôfago, encontra-se o papo, que armazena temporariamente os alimentos, e a moela, que os tritura. O intestino das minhocas apresenta tiflossole. O que é isso? É uma dobra longitudinal que aumenta a superfície de absorção intestinal, atuando de forma semelhante às vilosidades intestinais que existem nos animais, tá? Não só nos seres humanos, mas nos animais em geral. A digestão das minhocas é extracelular e as enzimas digestivas atuam na cavidade intestinal. Assim como polvos e lulas, lá nos moluscos, os anelídeos também apresentam o sistema circulatório fechado, pois a hemolinfa, né, que é o tipo de sangue deles, circula no interior de vasos sanguíneos. A hemolinfa contém um pigmento hemoglobina para o transporte de gases respiratórios. Isso aqui é uma novidade, tá? Nós vamos ter hemoglobina no sangue dos anelídeos, na hemolinfa dos anelídeos. Ao redor do esôfago existem 5 vasos sanguíneos de diâmetro maior que funcionam bombeando a hemolinfa para o corpo desses animais. Esse bombeamento ocorre dentro de 2 grandes vasos sanguíneos longitudinais, dorsal e ventral. E a excreção deles é realizada por meio de um par de pequenos tubos ou nefrídeos, e aí a gente vai ter um tubinho desse em cada segmento do anelídeo para que ele possa fazer a excreção dos seus resíduos, como amônia e ureia. Tá ok? Aqui nós temos a imagem do corpo dele total, né? A gente vendo aqui os gânglios cerebrais, boca, o sistema digestivo, boca, faringe, não é? Vindo aqui para a moela, depois intestino, até chegar no ânus, aqui no finalzinho. Aqui os arcos aórticos, esse em vermelho aqui está representando os vasos sanguíneos, né? Que é um sistema circulatório fechado que elas possuem. E aqui a gente está vendo um segmento mostrando mais ou menos como se a gente tivesse feito um corte da minhoca, certo? Fatiado essa minhoca, e observando aqui o interior de um metâmero, um segmento, um anel. E aqui dentro nós vamos conseguir visualizar aqui o cordão nervoso, o vaso central, né, para carregar a hemolinfa da minhoca, o sangue dela. E aqui mostrando aquilo que a gente acabou de ler, os nefrídeos, né, que são aqueles aparelhos responsáveis pela excreção da minhoca. Elas não têm rins como nós, mas elas têm em cada metâmero um par de nefrídeo que vai servir como se fosse o rim para filtrar aí a hemolinfa das minhocas. E quanto à reprodução, então, podem ser monóicos, como minhocas e sanguessugas, ou dioicos, como é o caso dos poliquetas, né? Mas nas espécies monóicas ocorre também fecundação cruzada, assim como acontece também nas dioicas.
Só que no caso das monóicas, né, a gente vai ter aquele processo que eu expliquei para vocês. Vamos ver aqui direitinho como é que funciona. Na reprodução das minhocas, dois indivíduos se encontram e trocam os espermatozoides que são introduzidos e armazenados em receptáculos seminais do sistema reprodutor feminino. Cerca de 4 dias depois, forma-se um casulo produzido pelo clitelo. Aqui está mostrando, gente, olha só, a formação do casulo produzido na região do clitelo depois da fecundação. O casulo desloca-se para a região anterior e recebe os óvulos, e em seguida os espermatozoides, ocorrendo assim a fecundação. Olha aqui, a saída do casulo com os ovos. Durante a formação das minhocas jovens, não ocorre fase larval, ou seja, o desenvolvimento é direto. As minhocas saem já prontas, bem bonitinhas, compridinhas, né? Não acontece fase de larva, como acontece em muitos moluscos que a gente viu, né? Os poliquetas apresentam fase larval, né? No caso dos poliquetas, tá? As minhocas são oligoquetas, elas não têm larva. Mas os poliquetas, eles têm sim uma larva chamada larva trocófora, que nós já vimos que inclusive tem moluscos que possuem larva desse tipo, né? Indicando assim o desenvolvimento indireto dos poliquetas. Então, poliquetas têm desenvolvimento indireto, enquanto que oligoquetas possuem desenvolvimento direto através do casulo cheio de ovos, que é formado a partir do clitelo, na hora da reprodução. E aqui, para a gente poder finalizar, uma coisa muito importante, né, que sempre pode ser que caia no Enem agora desse ano, é a função ecológica que a minhoca possui, né? Muitas pessoas acham a minhoca horrorosa, né, e tudo mais, mas ela tem uma função ecológica muito incrível, né, que está relacionada à decomposição da matéria orgânica. Vamos ler aqui, olha. A função ecológica é muito importante nos ecossistemas, né, das minhocas. Por quê? Porque elas ajudam a decompor o material orgânico, digerindo e transformando em nutrientes. Inclusive, já existem pessoas que já observaram esse tipo de característica nas minhocas e agora estão criando minhocas para produzir adubo de minhoca, né, que a gente chama de humus de minhoca. Então, que são repostos no solo. Então, o solo ali, quando está pobre em nutrientes, se a gente colocar minhocas ali, elas vão começar a decompor a matéria orgânica que está ali e vai repor os nutrientes do solo através do processo de decomposição. Isso ocorre porque, com as fezes, elas liberam nutrientes que podem ser aproveitados pelas plantas, formando aí o que a gente chama de adubo, né, ou humus de minhoca. Além disso, ao cavarem túneis durante a sua locomoção no subsolo, que elas costumam fazer túneis ali, né, para poder procurar matéria orgânica para se alimentar, elas vão criando passagens de ar para a água e as raízes das plantas. Quando as minhocas fazem túneis, elas fazem um processo que nós chamamos de arar a terra, né? O agricultor, antes de plantar, ele ara a terra, ele tem que mover a terra para que o ar entre ali naquela terra e a planta ela consiga, por meio das suas raízes, absorver a água entre as partículas do solo. E a minhoca faz isso de graça, né? Enquanto ela está procurando alimentação, ela faz esse processo de arar a terra, que vai também ajudar na produção, certo? De vegetais, para que eles possam ter disponíveis aí não somente os nutrientes que as minhocas vão liberar através das fezes, né? Do humus, mas também eles vão conseguir água mais facilmente para as suas raízes. Então é isso, a aula de hoje é sobre anelídeos, né? Eu espero que vocês tenham entendido, embora tenha sido curta. Eu vou pedir que vocês façam a atividade das páginas 13 e 14 da apostila e também as questões 1, 2, 3, 6 e 7 da atividade que eu passei para casa, tá bom? Para vocês pegarem na escola, tá? Então, vamos lá, vocês vão fazer páginas 13 e 14 da apostila e as questões 1, 2, 3, 6 e 7 da atividade que eu passei para vocês pegarem na escola, tá bom? Gente, não precisa me enviar essas atividades pelo Positivo On agora, tá ok? Eu vou pedir para que vocês me enviem todas juntas, de uma só vez, em uma data específica. Depois eu vou marcar essa data com vocês. Por hora, eu quero que vocês façam a atividade na apostila
E fica aí guardadinha, tá bom? Não junta atividade, faz agora, essa semana, mas não envia para mim, tá bom? Não precisa enviar para mim agora. Eu vou marcar a data com vocês. Qual vai ser a data que vocês vão enviar todas as atividades do bimestre? Deixa eu ver mais um aviso. Eu tenho um aviso também para vocês, na verdade é uma orientação, tá? Nesse período em que nós estamos em casa, né? É importante que vocês tomem cuidado com a alimentação de vocês, tá bom? Não adianta nós ficarmos usando máscara, usando álcool em gel, lavando as mãos, se o nosso corpo não está preparado para receber não somente o vírus COVID, tá certo? Mas qualquer outro vírus, qualquer outra doença bacteriana. É importante que sua alimentação esteja indo bem. Se você não gosta de fruta, nem de verdura, faça um esforcinho, coma frutas e verduras e também não deixe de tomar sol. Isso é muito importante para que os seus níveis de vitamina D se elevem e você não tenha nenhum problema caso você pegue essa doença ou qualquer outra aí pela frente, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima. Oi, pessoal, tô de volta aqui. Eita, tô mostrando a resposta. Então, nós temos aí que essa muriçoca véia.